Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Elmassa mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu trouxe um livro instigante, um livro que faz a gente refletir se realmente nós conseguimos refletir sobre esse mundo. Nada mais, nada menos que Yuval Noah Harari. Ele é um historiador israelense, tem diversos best-sellers aí, dentre eles um que ele escreveu chamado Homo Deus, que fez com que ele despontasse aí no mundo. Esse livro, ele vem para fazer com que a gente possa, pelo menos, imaginar se aquilo que nós estamos realmente pensando, se aquilo que realmente nós estamos falando está sendo de acordo com aquilo que nós imaginamos em nossa vida. Em que sentido eu digo isso para vocês? Porque as decisões, muitas das vezes, que nós tomamos, elas já foram tomadas antes pelos governantes, por aqueles que se preocupam com o povo. Mas, ele já, no início do livro, ele já fala: se você tiver que dar banho nos seus filhos, se você tiver internado em um hospital em Londres, isso não importa. Alguém vai decidir a vida por você. E aí vem o conceito, né? Vem o entendimento. Será que somos livres? E aí, Yuval Noah Harari, ele diz: a maneira de sermos livres é agindo, é pensando com clareza. Então, esse é um livro que está na moda. Ele fala sobre o que está acontecendo nesse exato momento, quais são os maiores desafios, em que nós devemos prestar atenção e o que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Aí também tem uma questão, né? O que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Então, eu convido vocês hoje a fazer uma pausa no barulho das notificações dos seus celulares, das redes sociais, das opiniões prontas, e olharem comigo para uma simples pergunta, mas uma pergunta poderosa. Estamos realmente pensando por conta própria? Será que tem alguém que está pensando por nós? Então, essa provocação, né, central desse livro, 21 lições para o século XXI, é de um dos pensadores mais influentes. Não vamos encontrar respostas fáceis, mas a ideia aqui é que esses 21 alertas desse livro faça a gente refletir sobre o que nós estamos pensando, sobre a nossa realidade, sobre como nós podemos mudar a nossa essência. Nós vivemos em uma era da informação, vivemos uma era em que a informação nunca foi tão abundante como ela é hoje, mas temos uma coisa: nós temos excesso de informação, mas uma redução de sabedoria. Temos acesso a um mundo de dados e mesmo assim estamos perdidos. Então, Harari ele mostra que o século XXI ele é o século da confusão. Quais são aí os temas que a gente vê falar sempre, né? As fake news que se misturam com os fatos, as emoções que valem mais do que as evidências, e as pessoas que trocam o pensamento crítico pelo pensamento confortável. A inteligência artificial sabe o que queremos antes de nós saber o que saibamos. E aí, pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês pararam para pensar? Realmente pensar, sem uma tela de celular, sem querer pesquisar, né? Vou lá para o Google, tá pronto, para ter uma resposta certa. Então, quando a gente faz isso, Harari nesse livro, ele já fala que alguém está controlando a informação. E se alguém está controlando a informação, esse mesmo alguém está controlando o mundo. Então nós vamos perceber todas essas mudanças que são feitas aí durante o processo de leitura desse livro. Então, Harari, ele mostra que a gente, sem perceber, estamos entregando o controle
o controle da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso raciocínio para os algoritmos, para empresas e até para políticas. Para quê, né? Esses algoritmos, essas empresas, esses políticos, eles controlam o nosso pensamento. Eles controlam, eles exploram o nosso medo. Eles exploram os nossos desejos. Veja, você pesquisa uma coisa na internet, daqui a pouco está lá, no seu celular. Você conversa com um amigo, daqui a pouco está lá, no seu celular. Então, outra lição poderosa que ele fala é sobre o desafio do trabalho. O desafio da relevância. Como nós estamos hoje lidando com a ideia do mundo do trabalho? Estamos entrando em uma era em que as máquinas aprendem sozinhas. Os carros dirigem sem motoristas. Textos são escritos por inteligência artificial. E aí, o que você pensa? Será que realmente vivemos no mundo natural? Ou será que nós vivemos no mundo superficial? Quando as máquinas forem mais inteligentes do que nós, o que sobrará do ser humano? Então, o perigo não é apenas perder o emprego. Segundo Harari, segundo esse livro, o perigo é perdermos o propósito de vida, propósito de existência. Durante séculos, nós fomos ensinados a medir o nosso valor pelo trabalho. Mas se o trabalho humano deixar de ser necessário em muitas áreas, como é que ficaria? Então, talvez o desafio não seja já como ganhar dinheiro, mas como encontrar sentido. Será que realmente estamos encontrando sentido na vida? Né? Então, Harari, ele nos convida nesse livro a repensar o que realmente nos torna seres humanos únicos. A ideia da empatia, a ideia da imaginação, do amor, da consciência. Tem um trecho aqui que eu acho legal que ele fala do DJ, né? E eu gosto muito da cultura do DJ. A máquina jamais vai conseguir transmitir aquilo que o DJ transmite, aquela mudança naquela vibe, naquele momento, naquela produção, naquele remix. Então ele fala isso, eu achei muito bacana. Então, essas qualidades, nenhum robô é capaz de sentir. Estou conversando com vocês hoje no dia 18 de outubro de 2025. É o que nós temos para hoje, tá bom? Esse livro também, ele fala sobre identidades e crenças. O século XXI, ele está cheio de barreiras, cheio de muros. Esses muros, eles são físicos, eles são ideológicos, eles são emocionais. Nacionalismos surgem, nacionalismos ressurgem, religiões entram em conflito, cada grupo quer impor a sua realidade. Mas é aí que Harari lembra, né, que as verdades absolutas, elas são perigosas. E a história, ela mostra que as maiores tragédias nasceram de pessoas que acreditavam estar absolutamente certas. Já tínhamos aí Sócrates que falava, só sei que nada sei. Então, para vocês terem uma ideia, né? Nesse livro, Harari propõe algo que a gente pode chamar de revolucionário. Aceitar a incerteza. Não saber que tudo é sinal de fraqueza, isso é sinal de sabedoria. Porque só quem admite não saber é capaz de aprender. Se eu acho que eu sei de tudo, para que eu vou aprender coisas novas? Então a ideia é eu, com plena consciência, saber que nada sei e que preciso aprender cada vez mais. Então, diante de tudo isso, vem as grandes questões. Como educar as novas gerações para esse mundo em constante mudança? E Harari é claro, o sistema educacional ele precisa mudar urgentemente. É necessário também a questão dos valores, né? Em vez de apenas decorar fórmulas, a gente tem que aprender a pensar criticamente, a entender as emoções, as nossas emoções e as emoções dos outros, a lidar com o inesperado. Segundo esse livro, a Escola do Futuro, ela não deve apenas formar profissionais, mas formar pessoas conscientes. Esse é um dos maiores desafios, né? E aí, o maior aprendizado que nós podemos ter com esse livro
é que ninguém sabe como será o mundo em 2050. Mas quem sabe que se souber aprender continuamente, saberá pelo menos sobreviver. A verdadeira lição é aprender a aprender. Lá na década de 90, quando a gente se formava, parava por ali, não se especializava. Hoje não. Hoje o aprendizado ele tem que ser constante, a todo momento. A todo momento a gente tem que estar aprendendo, a gente tem que estar lidando com novas situações, porque nós temos que nos adaptar a esse mundo novo. Então, no fim, 21 lições para o século XXI, ele é um espelho que nos obriga a olhar para dentro, a perceber que o maior risco não está no colapso das máquinas, mas no adormecimento da consciência humana. Então Harari, ele não quer que sejamos pessimistas, mas despertos. Porque em meio a tantas tecnologias e crises, ainda existe algo que nenhuma máquina no mundo pode substituir, que é a nossa capacidade de escolher. Podemos escolher pensar com profundidade, escolher ouvir o outro, escolher cuidar do planeta. Por fim, podemos escolher ser seres humanos, plenamente humanos. Então, esse livro trata exatamente daquela ideia de pensarmos, de refletirmos, para lidar com essas adversidades a qual nós estamos passando. Esse livro, ele tem 21 lições, que ele vale mais do que essas 21 lições. E aí fica uma pergunta para vocês. Vocês ainda pensam sozinhos? Porque talvez o futuro do século XXI dependa exatamente disso. O futuro do século XXI depende se você vai agir por conta própria, se você vai saber lidar com as adversidades, se você vai poder enfrentar de cabeça erguida, conhecendo, buscando, aprimorando, se adaptando e criando sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Você conhece as coisas, mas se você não souber colocar em prática, de nada funciona. Portanto, meus amigos, será que realmente estamos pensando sozinhos ou será que alguém está pensando por nós? Será que eu tenho que buscar esses livros ou será que eu tenho que buscar a inteligência artificial? A inteligência ela não pode ser artificial. A inteligência ela deve ser humana. Então, esse livro, 21 lições para o século XXI, como eu sempre faço, mostro o tanto de página que eles têm. Ele tem aí 427 páginas de leitura, tá? Na verdade, ele acaba um pouquinho antes, tá, pessoal? Ele acaba aí por volta do 397 páginas, tá? Então fica o livro, fica a dica. Quem puder, leia, compreenda, espalhe para os seus amigos e vamos aproveitar esse momento para fazer uma leitura e refletir quem nós somos, tá bom? Essa é minha dica da semana. Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI. Se você chegou até aqui, se você gostou dos meus vídeos, está gostando dos meus vídeos, siga no meu canal, compartilhe com seus amigos, dê um like, toda semana eu faço um review de 1 ou 2 livros e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo do professor Ilmassa, aguardo vocês no próximo vídeo e abraços. Tchau, tchau, valeu!